Fala, meu amigo construtor, engenheiro civil, arquiteto, empreendedor, você que já constrói, você que deseja ingressar sua carreira, começar sua empresa, construindo utilizando recursos da Caixa Econômica Federal, precisa estar atento às mudanças que estão acontecendo. A Caixa lançou um novo normativo com algumas mudanças muito importantes em relação ao financiamento para a construção. Antes de eu passar para vocês quais são essas mudanças, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o seu comentário, a sua dúvida e não deixe de curtir o nosso vídeo. Vamos então falar dessas duas alterações que são muito importantes e vão influenciar nós que construímos e desejamos construir utilizando recursos da Caixa Econômica Federal. Foram alterações bem negativas, que vão impactar diretamente quem está construindo ou quem pretende construir uma casa com financiamento da Caixa. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar quais são essas alterações, quais foram essas mudanças e o que a gente pode fazer, quais as estratégias que a gente pode tomar para continuar construindo com recursos do banco. Mas atenção, existe o financiamento para aquisição e construção e existe o financiamento para construção em terreno próprio. Essa primeira alteração, que foi realizada pela Caixa, vai impactar aquelas pessoas que ainda não têm um terreno, ou seja, as pessoas que irão fazer o financiamento para aquisição e construção. A primeira delas se diz respeito, inclusive, ao financiamento de aquisição e construção, a etapa da compra do terreno, porque até então a Caixa pagava de forma integral o valor do terreno, ou seja, ela pagava diretamente ao vendedor do lote o valor integral do terreno. Se, por exemplo, a gente tivesse um financiamento de R$400 mil e o lote custasse R$200 mil, a Caixa pagava integralmente o valor daquele lote para o proprietário do terreno, ou seja, R$200 mil. Só que agora a Caixa decidiu pagar no máximo 80% do valor desse lote. E é muito importante ressaltar que é 80% do menor valor entre o valor de compra do lote e o valor de avaliação realizada pelo engenheiro credenciado da Caixa. Essa é uma mudança negativa, porque a partir de agora, a gente que antes não precisava de fazer nenhum tipo de aporte financeiro para a compra daquele lote, a partir de agora vamos ter que dar para aquele proprietário 20% do valor do lote, ou seja, 20% do valor que ele está pedindo pelo lote. Então, se a gente pegar um financiamento aí de R$400 mil e o lote custar para a gente 200 mil, o banco vai financiar desse lote de 200 mil 80%, ou seja, 160 mil reais. O restante, 240 mil reais, seriam aplicados na obra. Pessoal, é muito importante ressaltar também que se o engenheiro da Caixa avaliar esse lote por um valor inferior ao que está sendo vendido, a Caixa só irá financiar 80% desse valor avaliado. Vamos voltar lá para o nosso exemplo de o lote ser 200 mil reais. Mas o engenheiro da Caixa vai lá e fala, não, esse lote só vale 190 mil reais. A Caixa só irá financiar 80% de 190 mil reais, ou seja, 152 mil reais vai ser o valor desse lote financiado. O restante, o aporte restante, vai ser aplicado na obra. Ou seja, pessoal, se nós fizermos um financiamento de 400 mil reais, onde a Caixa avaliar o lote em 190, ela irá pagar para esse proprietário do lote 152 mil reais, 80% do valor do terreno. O restante, os 20% restantes, terá que sair do nosso bolso, ou seja, 38 mil reais sairá do nosso bolso como entrada para pagamento desse lote. O restante do valor do financiamento será aplicado na construção, ou seja, 248 mil reais será aplicado na construção. E a segunda mudança realizada pela Caixa é em relação à antecipação das parcelas pelo SBPE. Quando a gente faz um financiamento pelo SBPE, onde a gente não tem acesso ao FGTS, ao resgate do FGTS, a Caixa Econômica nos concede um benefício de antecipação de até 85% do valor do financiamento. Então, pessoal, até essa última alteração, a Caixa nos adiantava 20% proporcionais às duas primeiras etapas da obra, certo? Sendo finalizados esses 20% das duas primeiras etapas da obra, a gente fazia o preenchimento da planilha de levantamento de serviços que a PLS enviava para a Caixa. A Caixa fazia análise e, sendo confirmado que a gente tinha executado esses 20%, ela nos adiantava a terceira etapa. Então, ela dava para a gente o recurso para estar executando a terceira etapa.
Finalizada essa terceira etapa, a gente fazia o preenchimento novamente da PLS, enviava para a Caixa, certo? A Caixa analisava e, sendo confirmado, sendo avaliado que a gente tinha executado a terceira etapa, ela nos adiantava a quarta etapa e assim até chegar a 85%. Chegando em 85% da obra, a gente só receberia o restante por reembolso. Então a gente conseguia adiantar até 85% da obra, certo? A partir de agora, isso mudou. Aí você deve estar se perguntando, mas Patrick, você falou para mim que ia me ajudar a construir utilizando recursos do banco, mas você já falou que eu vou ter que aportar 20% do valor do terreno. Eu vou ter também que tirar dinheiro do meu bolso para construir. Pessoal, eu sei que complicou um pouquinho mais, mas deixa eu explicar melhor. Aqueles 20% proporcionais às duas primeiras etapas, a gente vai continuar recebendo. Ainda vai continuar sendo adiantado para a gente. Ou seja, a gente ainda vai ter um adiantamento de 20% proporcionais às duas primeiras etapas, certo? Mas a partir da terceira etapa, nós iremos ter que construir com recursos próprios, ou seja, a gente vai ter que tirar do nosso bolso para a execução da terceira etapa. Finalizada a terceira etapa, a gente vai fazer o preenchimento da planilha PLS, encaminhar para a Caixa e avaliada, a gente vai ser reembolsado. Assim também será a quarta, a quinta etapa e assim até a finalização da obra. Então, pessoal, você que participa do Sistema Brasileiro de Poupança e Crédito, SBPE, você tem o direito, você continua tendo o direito de antecipação dos 20% proporcionais às duas primeiras etapas. Porém, você não vai mais conseguir adiantar as etapas intermediárias, certo? Então você vai ter sim que, a partir da terceira etapa, utilizar de recursos próprios para dar andamento à sua obra. Então, Patrick, o que eu poderia fazer para minimizar o impacto dessas mudanças na caixa? Então, pessoal, é o seguinte, você que não tem o aporte para dar os 20% ali no terreno, eu aconselho que você procure pessoas que tenham interesse também de construir para entrar como parceiros, ou seja, fazer sociedades para conseguir somando o valor dessas entradas, porque não tem como fugir disso. Vai ser necessário esses 20% que você vai ter que dar em relação ao terreno. E em relação à fase da obra, pessoal, o que eu indico para vocês é ter uma linha de crédito, um cartão de crédito com um limite elevado. Por quê? Pessoal, a gente vai continuar recebendo os 20% proporcionais às duas primeiras etapas da obra, certo? O que eu aconselho para vocês é comprar os insumos da obra no crédito. Por quê? À medida que você for comprar no crédito, o que você receber da caixa vai ficar no seu caixa e você vai ter que pagar aqueles materiais de forma parcelada. Isso vai acabar que vai tirar um pouco do nosso desconto, porque quando a gente compra o material à vista, a gente recebe um desconto, mas também vai nos dar um fôlego maior para as próximas etapas da obra, porque a gente vai ter um pouco de recursos em caixa. A terceira dica, pessoal, é que a gente tente colocar a terceira etapa, ou pelo menos parte da terceira etapa, dentro da segunda. Ou seja, quando a gente for elaborar a nossa planilha de construção individual, a nossa PCI, tentemos trazer o máximo de serviços possíveis para dentro da segunda etapa. Por quê? A Caixa vai avaliar e vai fazer o pagamento de tudo que tiver dentro das primeiras duas etapas. Então, a gente pode tentar o máximo que der colocar os serviços da terceira etapa dentro da segunda para que a gente receba e, por consequência, tenha um fôlego maior à medida que as próximas etapas chegarem, sem que a Caixa nos adiante essas parcelas. Então, ter o aporte de 20% do terreno vai ser importante, não tem como fugir disso. Busque parcerias caso você não tenha, busque aí sociedades caso você não tenha alguém que tenha interesse de investir, que confie aí no seu trabalho. Faça uma boa apresentação para essas pessoas, para você convencê-las e conseguir esse aporte, certo? É uma coisa muito importante. Você ter uma linha de crédito para conseguir parcelar esses insumos iniciais da obra, para ter um fôlego maior, por não ter que aplicar aquilo que a Caixa vai te dar em insumos à vista, certo? É uma segunda dica. E essa terceira dica também, que é muito importante, você fazer um bom trabalho com a sua PCI. Porque, pessoal, a PCI vai ser a planilha que você vai enviar para a Caixa
relatando tudo que vai ser executado dentro das etapas. Se você conseguir colocar pelo menos parte ou a terceira etapa dentro da segunda, você vai receber tudo isso que você colocou dentro da segunda inicialmente, ou seja, você teria o fôlego da terceira antecipado. Você consegue entender isso? Então vai ser fundamental para você conseguir executar, caso você não tenha um grande aporte financeiro. Mas lembre-se, de forma nenhuma você pode começar uma obra sem ter um caixa, sem ter uma reserva, porque imprevistos, pessoal, principalmente na construção civil, acontecem mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Essas foram as alterações realizadas pela Caixa Econômica Federal no último dia 2. E você que tem dificuldades, você que quer aprender mais sobre construções financiadas usando recursos da Caixa Econômica Federal, segue a gente aí. A gente semanalmente vai estar passando novas dicas, instruções de como você crescer, de como você ser bem-sucedido utilizando essa estratégia.